Você está em um corredor sombrio, no coração do Palácio Imperial, onde os ecos de passos pesados reverberam pelas paredes de pedra fria. O ar é denso, impregnado de um odor úmido de madeira envelhecida e incenso queimado. À sua frente, uma porta de madeira esculpida, decorada com dragões e flores raras, se abre lentamente, revelando uma sala secreta, um santuário proibido, onde nem mesmo os guardas ousam entrar. Dentro, uma mesa de jade, coberta por um tecido vermelho de seda, brilha à luz de lanternas tremeluzentes. Em cima dela, um pergaminho antigo repousa, fechado com um selo dourado. Um segredo guardado por séculos. Sua mão, movida pela curiosidade, estende-se para tocá-lo. Ao quebrar o selo, o som da cera rachando é a única coisa que você ouve. Um silêncio mortal segue, e você sabe que nada será como antes. A história da dinastia Ming, um dos períodos mais prósperos e misteriosos da história chinesa, começa aqui, no coração de segredos não revelados que poucos ousaram explorar. Você é transportado para o século XV, um tempo de grandeza imperial, mas também de escândalos e traições que correm como correntes subterrâneas sob a superfície da majestade imperial. O Império, na época, era uma das potências mais poderosas do mundo. Sob a liderança de imperadores como Yongle, o Império se expandiu para além das fronteiras conhecidas, promovendo esplendor cultural, avanços tecnológicos e uma força militar incomparável. Mas, por trás dessa fachada de opulência e força, havia uma rede secreta de intrigas e mistérios, algo que poucos ousaram questionar. Você sente o peso da política que se desenrola nos bastidores. A corte imperial está cheia de vozes sussurrantes, conspirações traiçoeiras e uma luta insaciável por poder. Em um palácio, onde a honra é tudo, a traição corre como veneno nos corredores de mármore. O imperador, cercado por seus conselheiros e eunucos, está prestes a tomar uma decisão que mudará o curso da história. Mas o preço será alto. A sua mente é atraída para o segredo que você acabou de descobrir, um pergaminho que contém o testemunho de um dos mais profundos escândalos da corte Ming. O império foi construído sobre mentiras, e um erro fatal cometido por um dos próprios imperadores ameaça destruir tudo o que foi conquistado. O império estava à beira da destruição, não por invasores, mas por seus próprios filhos, suas próprias escolhas. Nos corredores dourados da corte, o Império Ming começou a se desfazer por dentro. O que parecia uma dinastia invencível estava corroída por disputas familiares e políticas. O imperador Yongle, em seu desejo de expandir o império e se mostrar o líder supremo, arriscou tudo. Ele colocou em jogo o destino da China ao invadir o Tibete, expandindo seu território em nome da grandeza. Mas seus próprios parentes, suas próprias mãos, traíram-no. Seus filhos, movidos pela ganância, começaram a questionar seu governo, criando facções que dividiam a lealdade do império. Então, havia o imperador Chongzhen, um jovem governante que ascendeu ao trono em meio a um império enfraquecido pela corrupção. Sua busca pela pureza moral e poder absoluto o levou a uma espiral de decisões desastrosas. A corte, presa em uma teia de traições, começou a se afundar. Não foi apenas o exército que perdeu a batalha, mas o coração do império. Os segredos da corte Ming estavam enterrados nas sombras. Em meio a toda essa tensão política, surge uma história ainda mais pessoal. Uma história de amor proibido, sacrifício e dor. A filha do imperador, uma mulher poderosa, foi forçada a se casar com um homem que ela não amava por questões políticas. Seu amor por um guerreiro destemido, um homem de honra e coragem, jamais seria aceito pela corte, mas o que ela não sabia é que nesse amor estaria selando seu destino, o destino de sua família e até o futuro da China.
Eles tentaram escapar, mas o Império, com suas engrenagens implacáveis, os pegaria. Enquanto você lê o pergaminho, a história dessas figuras começa a se desenrolar diante de seus olhos. Você sente o peso das escolhas que elas fizeram, os segredos que escondem. Você compreende o sacrifício, o amor não correspondido e a traição que permeiam cada decisão. Quando você finalmente fecha o pergaminho, é como se tivesse sido transportado para uma outra era. O Império Ming, agora enfraquecido, encontra seu fim. Não por invasores externos, mas pelas correntes ocultas de poder, corrupção e traição que foram negligenciadas por tanto tempo. O que resta é um eco no vento, uma lembrança de um império que poderia ter sido imortal. Você reflete sobre o que aprendeu. O segredo que você descobriu não é apenas sobre a dinastia Ming, mas sobre a natureza humana, como o poder, o orgulho e a traição podem destruir até mesmo os mais grandiosos impérios. E você se pergunta em silêncio qual segredo histórico ainda está escondido, esperando ser revelado. A porta atrás de você se fecha com um estalo lento, como se o próprio palácio respirasse ao seu redor. O pergaminho que você acabou de ler parece pulsar em suas mãos. Não apenas tinta e seda, mas sangue e memória. A chama da lanterna dança, projetando sombras distorcidas nas paredes, e por um instante você sente como se não estivesse sozinho. O silêncio do palácio guarda ecos, vozes antigas, advertências veladas. Você segue o corredor, guiado mais pela intuição do que pela luz fraca, até alcançar uma sala circular, cujas paredes são cobertas por um mural gigantesco. Nele, dragões dourados serpenteiam entre figuras humanas em um ciclo eterno de ascensão e queda. Seu olhar se fixa na figura de um imperador. O rosto severo, porém cansado, de Yongle, o homem cujo nome ainda ressoa como um trovão na história chinesa. É ali que a próxima revelação começa. Você toca a superfície fria do mural e sua visão mergulha de volta no século XV. O ar muda, o aroma do incenso imperial invade suas narinas. As paredes se dissolvem. E agora você está dentro do grande salão do Palácio Proibido, testemunhando um momento que nenhum historiador jamais viu. Yongle está sozinho. Não como o grande conquistador descrito nos registros oficiais, mas como um homem cercado por seus próprios fantasmas. Ele segura um documento lacrado, um relatório secreto vindo do extremo sul do Império. Nele há evidências de revoltas encobertas, traições internas e abusos de poder tão devastadores que jamais poderiam ser revelados ao povo. Se o Império souber disso, diz uma voz atrás dele, seu reinado desmorona. É o chefe dos eunucos, a pessoa que controla o fluxo de informação, espionagem e rumores dentro do palácio. Yongle respira fundo, e você sente o peso daquela decisão. Suas mãos tremem. Sua glória, sua dinastia, seu legado, tudo depende daquele único pedaço de papel. E então o imperador faz o impensável. Ele ordena a destruição de todos os registros. Um ato que reescreveria a história. E que agora, séculos depois, você está prestes a desvendar. A visão muda novamente. Agora você está no porto de Nanjing. Barcos colossais, verdadeiros gigantes de madeira, balançam sob a névoa da madrugada. São os lendários navios tesouro de Zheng He, a maior frota naval do mundo. Mas esta não é a expedição registrada nos livros escolares. Esta é a viagem proibida. Um percurso nunca documentado, ordenado em absoluto sigilo pelo próprio Yongle. Uma viagem destinada não a descobrir novos mundos, mas a encobrir um perigo mortal que ameaçava o trono. Vindo de dentro do próprio império. Mercadores enriquecidos demais. Governadores que se sentiam intocáveis. Famílias nobres que buscavam autonomia. A frota oficial explorava o Oceano Índico. A frota oculta
Você vê claramente agora. Era enviada para impor obediência, silenciar rebeliões e recuperar tesouros desviados da corte. É o lado da glória Ming que ninguém ousou escrever. Quando um desses navios retorna ao porto, ele carrega algo muito mais valioso que especiarias e marfim, um prisioneiro. Um homem que sabia demais. Um homem cuja existência inteira foi apagada dos registros, exceto por um único vestígio, perdido dentro do pergaminho que você encontrou. Você o vê claramente. Ele é conduzido por soldados, acorrentado, o rosto marcado por semanas de tortura. Seus olhos, porém, permanecem firmes, desafiando rei, guerra, destino. Nenhum registro menciona seu nome. Nenhuma crônica admite sua existência. Foi ele quem revelou, sob juramento, que membros da própria corte Ming estavam conspirando para dividir o império e entregar territórios estratégicos a potências estrangeiras. Um traidor? Um herói? Um bode expiatório? A história nunca decidiu, porque ninguém jamais soube. Mas você sabe. É neste momento que você percebe. Aquele homem é a chave para entender todo o colapso da dinastia Ming. E é exatamente por isso que sua vida foi apagada. A visão se desfaz. Você volta à sala escura do palácio, ofegante. O pergaminho em suas mãos parece mais pesado agora, como se carregasse o próprio fardo de um império. De repente, você sente algo sob o tecido de seda. Um segundo selo. Uma segunda mensagem. Você o abre e, pela primeira vez, lê as palavras que jamais deveriam ter sobrevivido. A queda da dinastia Ming não veio de fora, veio de nós. O pergaminho relata como, décadas depois, os erros escondidos por Yongle se transformaram em rachaduras profundas. Política corrupta. Famílias nobres armando golpes silenciosos, a ascensão brutal dos eunucos que passaram a controlar a própria vida e morte dos imperadores. E, por fim, o colapso final sob o imperador Chongzhen, o último dos Ming. Você vê uma última cena. Chongzhen fugindo para a colina do Caranguejo, sabendo que seu império estava condenado. Sobe a encosta sozinho. O vento frio corta seu rosto. Sua capa está rasgada. Seus filhos desapareceram. Seus generais o traíram. E antes de colocar a corda no pescoço, o jovem imperador pronuncia sua sentença. Não posso enfrentar meus antepassados. As palavras ecoam até você como um sussurro, atravessando séculos. A dinastia Ming não caiu por causa dos inimigos. Ela caiu por causa dos segredos. Os mesmos que você acabou de descobrir. E agora você entende a maior parte da história, não apenas na China, mas em todo o mundo, não é escrita em livros. Ela é escrita nas sombras, guardada em salas que não existem, escondida por aqueles que tinham mais a perder. Você respira fundo. O pergaminho repousa agora em suas mãos como uma prova silenciosa de tudo o que foi escondido. E de tudo o que ainda permanece invisível. A pergunta que fica é simples e assustadora. Quantas outras verdades históricas estão enterradas, esperando que alguém as encontre? A luz da manhã começa a infiltrar-se pelas frestas da janela, iluminando vagarosamente os detalhes do aposento onde você está. O pergaminho repousa diante de você e suas mãos ainda tremem. A história de séculos continua a pulsar no ar, como se os ecos do passado estivessem vivos, esperando para serem ouvidos. Mas há algo mais, algo não dito, uma verdade que ainda falta, que paira no fundo da sua mente, aguardando para ser desvendada. Você se levanta, absorvendo o peso de tudo o que aprendeu. O palácio em que você se encontra não é apenas um edifício. Ele é um corpo, cujos ossos estão quebrados por dentro. Cada corredor, cada sala secreta, tudo está entrelaçado em uma teia de poder, corrupção e segredos enterrados. E agora, mais do que nunca, você entende a verdadeira razão pela qual esses segredos não podem ser contados. Você pega o pergaminho novamente.
Ao lado, uma chave antiga, um artefato inesperado que agora parece ter encontrado seu lugar na história. A chave não pertence à sala em que você está, nem ao imperador Yongle, nem a ninguém vivo. Ela pertence a algo ainda mais antigo, mais profundo, algo enterrado muito antes da ascensão da dinastia Ming. A chave é feita de bronze, com inscrições que não fazem sentido de imediato. Você observa cada detalhe, cada curva. No entanto, à medida que a luz se reflete sobre o metal escuro, uma sensação estranha o invade. Você a sente pulsar, como se tivesse uma energia própria, como se estivesse chamando você para um lugar que não pode ser alcançado. Até agora. Ao girá-la nas mãos, as inscrições começam a formar uma palavra, uma frase, a Câmara Esquecida. O nome faz seu coração bater mais rápido. A Câmara Esquecida. Onde seria esse lugar? Por que, de todas as coisas, isso seria o que o imperador Yongle tentaria esconder mais que tudo? Você sente que esta chave é a última peça do quebra-cabeça. Você se dirige rapidamente para o centro do palácio, onde a arquitetura e o design de paredes de ouro e jade começam a perder sua grandiosidade, revelando o que realmente está escondido nas profundezas do império. Cada passo que você dá parece levar você para dentro da história que foi ocultada. Um labirinto dentro de um labirinto. A chave finalmente encontra seu encaixe. Você gira a fechadura e uma porta de pedra se abre. À medida que você entra, o ar dentro da câmara é frio, imperturbável, como se o tempo parasse ali. O que você encontra não são apenas objetos ou riquezas, mas algo muito mais significativo. Esta câmara não é apenas um local de tesouros físicos, mas um repositório de conhecimento proibido. Documentos, pergaminhos e artefatos de civilizações antigas que antecedem a dinastia Ming, arte e cultura que foram apagadas pelos imperadores que temiam a verdade. Cada objeto ali reflete uma parte da verdadeira história da China, antes de ela ser moldada pelos poderosos. Em um canto, você encontra um papiro desbotado com um mapa. Um mapa que leva a um lugar no norte do império. Um local distante que nenhum dos imperadores de Ming jamais ousou visitar. O mapa é mais do que uma simples localização. Ele representa uma verdade esquecida, um antigo reinado que, se revelado, mudaria a compreensão de toda a história do Império Chinês. Com o papiro em mãos, você começa a entender. A dinastia Ming, que se vangloriava de sua grandeza, na verdade foi construída sobre os ossos de algo muito maior, mais antigo, que existia muito antes dos registros oficiais. O mapa revela um antigo império, conhecido como Xia Shang, que havia sido destruído séculos antes da ascensão dos Han, os ancestrais dos Ming. Este império, mais poderoso e mais desenvolvido do que qualquer um dos governantes posteriores, foi secretamente apagado da história pelos próprios ancestrais de Yongle. As dinastias posteriores apagaram sua existência porque, em sua busca por poder absoluto, temiam que a verdade sobre o império Xia Shang fosse um lembrete de que o poder pode ser efêmero e que nem sempre os maiores impérios são os mais lembrados. Mas por que esse império foi apagado? O que havia nele que fosse tão perigoso? Você volta ao pergaminho. E ali está. A lenda. A história de Zhang Wu, o imperador exilado de Xia Shang. Um governante que foi amaldiçoado com uma visão clara da sua própria morte, mas também da destruição de sua civilização. Antes que ele pudesse tomar ação, uma guerra brutal e uma traição de seus próprios generais levaram à queda de sua dinastia. O mais perturbador, no entanto, não é o fato de sua civilização ter sido destruída. O mais perturbador é o fato de que Zhang Wu não morreu. Ele foi escondido, levado para o exílio e seu legado foi apagado, mas não totalmente. Em uma série de documentos secretos,
Ele descreve uma antiga magia, um conhecimento proibido que poderia restaurar o equilíbrio perdido do Império. Esse segredo, transmitido através das gerações, foi mantido em segredo por um motivo. Se revelado, ele poderia alterar o destino de qualquer dinastia, qualquer império, e, portanto, o segredo da Câmara Esquecida e de Zhang Wu foi ocultado com tanta ferocidade que nem mesmo os imperadores Ming ousaram procurá-lo. Pois quem ousasse buscar a verdade acabaria, como os outros antes dele, consumido pela sombra do que eles tentavam esconder. Agora você compreende a magnitude da história que segurou em suas mãos. Você está no centro de um segredo que não deveria ter sido encontrado, um legado apagado, mas que continua vivo na terra, nas pedras, nas ruínas que ninguém mais vê. Os impérios podem cair, os registros podem ser destruídos, mas a verdade, como você acabou de aprender, nunca desaparece completamente. Você olha para o mapa e uma sensação de inevitabilidade o toma. O que acontece agora? A história que você descobriu não pode ser ignorada. O que fazer com o conhecimento que você detém, sabendo que ele pode mudar tudo? Você sabe que há mais a ser explorado, mais a ser revelado. Mas por agora, o que você fez foi mais do que desvendar o passado. Você abriu uma porta para o futuro, e a história, agora, nunca mais será a mesma. Enquanto você reflete sobre o conhecimento recém-descoberto, o peso da verdade que você agora carrega é imenso. Mas este não é o fim da jornada. Este segredo, essa chave para o futuro, ainda tem mais a revelar. O que você fará com essas revelações? A história nunca mais será a mesma. Antes de partir, se você foi tocado por essa jornada, através dos corredores escuros do Palácio Ming, não deixe de se inscrever no canal Segredo Histórico. Porque há muito mais que está escondido nas sombras da história, e juntos vamos continuar a desvendar os mistérios que o tempo tentou apagar. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum segredo histórico revelado no futuro. Cada novo vídeo trará à tona uma parte esquecida do passado, onde o poder, a traição e os segredos mudaram o destino de impérios. Comente abaixo. O que você acha que será o próximo segredo a ser revelado? Qual história do passado você acredita que ainda está escondida, aguardando para ser descoberta? Queremos ouvir sua opinião. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam descobrir as verdades mais profundas da história. Quanto mais pessoas conhecerem os segredos que temos guardados, mais o passado será iluminado. Seja parte da nossa jornada, se inscreva no canal Segredo Histórico e continue explorando o que a história não quer que você saiba. A próxima revelação está mais perto do que você imagina.